Queridos, os que trouxeram a Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. O Evangelho de Mateus fica no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Nós estamos na campanha Os 7 Mistérios do Pai Nosso. Diga comigo, diga os 7 mistérios do Pai Nosso. Nós vamos estar aprendendo alguns mistérios. Hoje é o segundo mistério do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus 6. Eu tenho aprendido o seguinte, querido: a melhor semente do mundo, a melhor semente, ela não vai frutificar por si só. A semente, ela só frutifica quando ela cai em uma boa terra. A melhor semente do mundo, ela não vai frutificar em uma terra ruim, em um solo ruim. Você pode pegar a melhor semente de qualquer fruto, de qualquer coisa, e você colocar numa terra ruim, ela não vai frutificar. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a melhor semente do mundo. E essa palavra, ela vai cair no meu coração, e ela vai cair no seu coração. E é preciso que eu esteja com o meu coração aberto para receber essa palavra. É preciso que eu esteja desarmado para receber essa palavra, para que essa palavra produza fruto no meu coração, amém? Para que essa palavra produza fé, para que essa palavra produza transformação. Então a palavra de Deus é uma semente, e eu preciso estar com o meu coração aberto para receber esta palavra, amém? Que você seja terra fértil nessa noite, e que essa palavra produza 30, 60, 100, 1000 vezes mais na tua vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Tá, Mateus 6, quem encontrou diz eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz eu vou também. 6:10, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Mateus 6, verso 10 diz assim. Vamos ler o verso 9. Mateus 6, verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Diga amém por isso, só até aí. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente o que diz a palavra do Senhor. Nós estamos na campanha Os 7 Mistérios do Pai Nosso. Quem estava aqui domingo passado? Quantos lembra o primeiro mistério do Pai Nosso? Qual é? Paternidade. Diga comigo, diga paternidade. Ouça, a Bíblia diz que os discípulos, eles chegam para Jesus e disseram assim: mestre, ensina-nos a orar. Não é que os discípulos não oravam, eles oravam, mas é porque eles viam que Jesus, na vida dele, a oração funcionava. Eles viam que Jesus, ele tinha uma vida diferenciada. Eles perceberam que Jesus orava e a oração de Jesus funcionava. E eles então chegam para Jesus e dizem assim: mestre, ensina-nos a orar. Eles estavam dizendo: Jesus, ensina-nos a orar da maneira certa, porque a gente ora, mas a gente não está orando da maneira certa, nós não estamos tendo resultado. E a Bíblia é clara em relação a isso. A Bíblia diz: olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem o quê? Pedem mal. Então, eu posso estar orando e orando de uma maneira errada. Eu posso estar orando e a minha oração pode estar não sendo atendida por Deus pela maneira de eu estar orando de uma maneira errada. E eles chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar. Eles estavam dizendo: eu quero aprender a oração certa, como funciona. E Jesus disse: olha, quando vocês orarem, vocês oram assim. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso não é para ser um amuleto, não é para ser um talismã, não. A oração do Pai Nosso é um modelo para a gente seguir. Mas eu não posso pegar a oração do Pai Nosso como algo que vai funcionar, é só a oração do Pai Nosso. Não, ele ensina como tem que ser, mas aí você também tem que ter a liberdade de orar com as suas palavras, amém? Não pode ser um negócio repetido, eu vou repetir, porque não é a questão de ser repetido. E a primeira coisa que Jesus ensina, que nós aprendemos aqui,
domingo passado, foi a palavra Pai. Primeira coisa que ele ensina na oração do Pai Nosso foi a palavra Pai. Ele disse: Pai, o quê? Nosso. O Pai é de quem? É nosso. Pai não é meu, Pai não é só seu, o Pai é nosso. E é preciso que você entenda que as pessoas não entenderam Jesus, porque quando Jesus veio a essa terra, ele anunciava um Deus, mas um Deus que era o quê? Que era Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. E as pessoas religiosas não entendiam, porque toda religião tem um Deus. Você vai no umbandismo, no espiritismo, toda religião tem um Deus. O cristianismo é a única religião que tem um Deus que é o quê? Que é Pai. É a única religião no mundo que tem um Deus que é Pai. E Jesus veio anunciar não um Deus, mais um Deus. Ele veio anunciar um Deus que era Pai. E as pessoas tiveram dificuldade de entender a Jesus. As pessoas tiveram dificuldade de entender a mensagem de Jesus, porque ele dizia: olha, o Pai que está no céu, o meu Pai me enviou. E as pessoas não conheciam Deus como Pai. E Jesus, ele conhece Deus como Pai. E ele veio revelar Deus para mim e para você como Pai, amém? Então você tem que ter esse entendimento, meu irmão, minha irmã, que Deus não é só um Deus, Ele é um Deus que é Pai. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que protege. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus Pai bondoso, misericordioso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele é um Pai bom e misericordioso. Você erra, você falha e você volta e Ele te recebe. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Mas hoje nós vamos falar do segundo mistério da oração do Pai Nosso. Bispo, e o restante? Você vai olhar, nós temos a mensagem no Facebook. Essa mensagem o evangelista Vinícius pregou aqui, o primeiro mistério do Pai Nosso. Hoje nós vamos falar do segundo mistério da oração do Pai Nosso, que precisa estar imbuído, que precisa estar embutido nas suas orações. Primeiro mistério, quando você orar, é orar a Deus como Pai. Oh meu Deus, oh meu Pai, Criador dos céus e da terra. Segundo mistério da oração do Pai Nosso, é o reino de Deus. Diga comigo, diga: o reino de Deus. O Senhor Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E essa foi a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Jesus, ele não veio pregar religião. Jesus não veio trazer religião. Porque tem muita gente que diz: ah, Deus é dos evangélicos. Deus não é dos evangélicos. Ah, Deus é dos católicos. Não, Deus não é dos católicos. Ah, Deus é dos espíritas. Não, Deus não é dos espíritas. Deus não tem religião, meu irmão. Deus não tem religião. Ah, qual é a religião de Deus? Não, Deus não tem religião. Deus não é nem de A, nem de B, nem de C. A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é santo. E a Bíblia pede para que nós sejamos santos como Deus é santo. A religião é algo que o homem criou. Então Deus não é exclusivo dos evangélicos. Ah, só os evangélicos que Deus é o Deus deles. Não, Deus não é propriedade exclusiva de ninguém, nem de evangélico, nem de católico, nem de espírita, nem de ninguém, porque Deus, ele não tem religião, amém? Então a mensagem de Jesus não era a religião. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio abrir uma igreja. A mensagem de Jesus era o reino dos céus. Jesus veio falar de um reino que existe. Jesus veio anunciar o reino dele, veio anunciar o reino do Pai. Essa é a mensagem do Senhor Jesus, o reino dos céus. E a Bíblia vai nos falar do reino dos céus e o reino de Deus, que é a mesma coisa. O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Agora, uma das coisas que você precisa entender, uma das coisas que nós precisamos entender, no livro de Lucas 17, versículo 20, mas vamos voltar aqui em Mateus. A Bíblia diz: e venha o teu reino. Porque você precisa entender que tem gente que diz assim: a vontade de Deus é que eu vou para o céu. Sim, Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se salve mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a vontade de Deus é que, além da salvação, que o reino dele se estabeleça na sua vida. Jesus não disse assim: olha, quando você orar, ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, eu vou ao teu reino. Não, ele não diz eu vou, ele diz que vinha, que o reino de Deus vinha,
que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida. Então não é só ir ao céu, é os céus virem à terra. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: venha o teu reino. O reino de Deus precisa vir sobre a nossa vida. O reino de Deus precisa vir sobre a tua casa. O reino de Deus precisa vir sobre a tua família. O reino de Deus precisa vir sobre a igreja. O reino de Deus precisa vir sobre nós. Não é nós somente irmos até o reino, não. É o reino se manifestar nessa terra. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer o reino de Deus aqui nessa terra. Diga glória a Deus por isso. Venha o teu reino. Venha o reino de Deus. E o reino de Deus não é visível. Lucas 17:20. Jesus foi interrogado pelos fariseus e perguntaram a ele: olha, quando é que vai vir o reino? Quando é que o reino de Deus vai vir? Jesus disse: olha, o reino de Deus ele não é visível, você não vê. O reino de Deus, se uma pessoa disser: olha, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, é mentira, porque o reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de mim, de você. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Então você precisa entender isso. Lá no livro de João 18:36, o Senhor Jesus diz: olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, ele está falando dos anjos, os meus ministros não iriam deixar eu ser entregue aos judeus. Eles não iriam permitir que eu fosse entregue aos judeus. E quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo que o reino dele não é material. Quando a Bíblia fala o reino dos céus, venha o teu reino, não é um reino material, como a rainha da Inglaterra tem um reinado, ela tem um reino, ela tem um castelo, tem um reinado que se pode ver, e tantas pessoas que têm um reinado e se pode ver. O reino de Deus não é da terra, o reino de Deus é espiritual. Diga comigo, diga: o reino de Deus é espiritual. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O problema dos judeus é que eles esperavam Jesus como um rei que fosse governar em Roma, que fosse tirar o governo de Roma. Esse foi o problema dos judeus. Eles esperavam um reino deste mundo. Eles esperavam que Jesus fosse um reino deste mundo. E Jesus veio trazer um reino que não é deste mundo. É um reino espiritual. Diga amém por isso. É um reino que é espiritual. Quando Jesus diz que o reino de Deus, venha o teu reino, é um reino espiritual. É um reino que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Ele não é visível, mas ele é espiritual. No livro de Marcos, capítulo 3, verso 24, Jesus diz: nenhum reino dividido pode subsistir. Nenhum reino dividido pode subsistir. A tática do diabo para prejudicar o reino de Deus é trazer divisão. O reino de Deus, com divisão, ele não tem como subsistir. É isso que o diabo quer colocar no nosso meio, que nós estejamos em guerra uns com os outros. Eu vejo tantas pessoas falar mal da igreja A, igreja B, igreja C. E o que o senhor acha, bispo? Meu irmão, eu não tenho que falar mal de igreja A, nem igreja B, nem C, nem D, nem de religião nenhuma. Eu tenho é que pregar o evangelho, amém? Porque nós não somos dono da verdade. Eu não sou detentor da verdade, você não é detentor da verdade. E Deus não nos colocou nessa terra como juiz. Deus não me colocou como juiz. Eu posso analisar conforme as escrituras, se está certo ou que está errado. Mas eu não vou ganhar nada criticando, falando mal. Pelo contrário, eu só vou dividir o reino de Deus. Você já ouviu na internet algum macumbeiro falando mal de outro macumbeiro? Você já ouviu em algum lugar um macumbeiro dizendo: ó, o macumbeiro fulano não presta, não vale nada? Agora, você já ouviu algum crente na internet ou em algum lugar falando mal de alguma igreja ou de algum pastor? É o que a gente mais vê, falando mal de igreja, falando mal de religião. É ou não é? Sabe por que é isso? Isso é o reino dividido. E o reino dividido não pode acontecer no nosso meio, meu irmão. Nós não podemos ficar em guerra com nós mesmos. Ah, mas ele fez isso, bispo, ela fez isso. E meu irmão, deixa ela com Deus, que ela se arrependa, que ele se arrependa, que ele peça perdão dos pecados dele, que ele se conserte com Deus. Existe uma mensagem de conserto para ele.
para ela. Agora eu não posso ficar colocando no vento, anunciando, porque a Bíblia diz assim: ai daquele que vier aos escândalos. Não é nem por quem comete, é por quem espalha, porque muitas vezes quem espalha gera uma gravidade maior do que quem comete. Então muitos escândalos eles vêm por causa de pessoas que falam. Cada um vai prestar conta de si diante de Deus, diga amém por isso. Agora, não deixe o diabo colocar divisão entre nós, não deixe o diabo colocar divisão entre você. Porque o irmão da igreja tal, não sei o que, não vai para o céu. Quem é nós? Quem sou eu, quem é você para dizer que o irmão da igreja tal, B, C ou D, não vai para o céu? Vou dizer que vai para o inferno. Isso é divisão do diabo. Nós não podemos aceitar isso no nosso coração, meus queridos. Então, Marcos 3:24, Jesus diz que o reino dividido não pode existir. O reino dos céus não pode haver divisão entre nós. Nós temos que nos unir, nós temos que trabalhar unido com um só propósito, amém? De anunciar a mensagem de Deus, de anunciar o evangelho, de proclamar o arrependimento, de proclamar a salvação. Diga glória a Deus por isso. 1 Coríntios 4:20, a palavra do Senhor diz que o reino dos céus, ele não é palavra, mas poder de Deus. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino dos céus não é palavra. O reino dos céus não é uma palavra que eu diga, é um reino dos céus. Não, o reino dos céus é poder de Deus. É o poder de Deus sendo manifesto aqui nessa terra, para curar, para libertar, para salvar, para perdoar. Isso que é o reino dos céus. O reino dos céus é o poder. Quando Jesus diz o reino dos céus está em vós, Ele está dizendo é o poder de Deus dentro de nós. O poder para trazer libertação, o poder para trazer cura, o poder para trazer transformação, o poder para trazer salvação àqueles que precisam de salvação. Diga glória a Deus por isso. O reino de Deus não é visível, o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus trabalha em unidade. O reino de Deus não consiste só em palavras. O reino de Deus, ele é real. Diga amém por isso. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça de Deus. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda o que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. Diga comigo, diga: o reino de Deus é justiça. Diga: o reino de Deus é paz. Diga: o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. E nós temos acesso a este reino. Lá no livro de Mateus 16:19, Jesus diz para Pedro, e é para mim, para você, é para a igreja. Ele diz: olha, te darei a chave do reino dos céus. Eu te dou a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu. A igreja tem a chave. Diga comigo, diga: eu tenho a chave do reino dos céus. O que nós ligamos aqui nessa terra é ligado aonde? No céu. Jesus disse isso: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você liga nessa terra é ligado no céu, e o que você desliga é desligado no céu. Por isso que quando alguém declarar alguma coisa boa na sua vida, você tem que dizer: está ligado, em nome de Jesus. E quando alguém dizer alguma coisa ruim na sua vida, você tem que dizer o quê? Está desligado em nome de Jesus, amém? Está amarrado, está repreendido. Se alguém dizer que você não vai conseguir, você diz: está desligado. Porque isso tem poder, meu irmão, de ligar na terra e ligar no céu. Quantas pessoas estão com a vida travada por algo que foi ligado nessa terra e precisa ser desligado para que seja desligado no céu, amém? Jesus diz: o que concordarem na terra será concordado no céu. Se eu disser tu vai ser uma bênção, tu vai ser uma bênção, porque nós estamos ligando aqui e a pessoa diz: amém, está ligado, eu recebo, amém? Nós temos a chave do reino dos céus. Então quando Jesus diz: venha ao teu reino, o reino vai vir para a terra, os céus vai vir sobre nós. Nós vamos viver os céus na terra. Diga glória a Deus por isso. E você tem a chave do reino dos céus, de ligar e desligar. Agora ouça, nós temos acesso ao reino dos céus, mas a Bíblia declara em 1 Coríntios 6, a partir do verso 9 e 10, a Bíblia diz que
os mentirosos, feiticeiros, adúlteros, beberrões, a Bíblia diz que os avarentos, maldizentes, os enganadores, impuros, não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, e tem outros textos também, mas eu estou citando esse para você entender. Diz que essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Então o pecado, ele não vai entrar no reino dos céus. A pessoa é mentirosa, não vai entrar no reino dos céus. A pessoa é enganadora, não vai entrar no reino dos céus. A pessoa é maldizente, não vai entrar no reino dos céus. E eu fui pesquisar o que é essa palavra maldizente. Eu pensei assim, maldizente deve ser aquela pessoa que vive o tempo todo reclamando. É aquela pessoa que vive o tempo todo falando mal da vida. Mas a palavra maldizente, sabe o que é? É quem fala mal da vida do outro. A Bíblia diz que os maldizentes não vão entrar no reino dos céus. Então, igreja, toma cuidado quando você ficar falando mal das pessoas, porque você não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, presta atenção nisso, isso é sério, porque isso é uma questão cultural. A nossa cultura, muitas vezes, é de falar mal das pessoas, e isso pode impedir de eu entrar no reino dos céus. Ficar falando mal do irmão, do A, do B, do C. A gente não tem que estar falando mal das pessoas, porque tem gente que fala mal de outro para ela se promover. Eu não preciso falar mal nem de A, nem de B, nem de C. Por quê? Porque a Bíblia diz que os maldizentes não vão entrar no reino dos céus. Quando eu ouvi isso, meu irmão, eu levei um susto. Eu disse, meu Deus, Jesus, eu tenho que vigiar bastante. Eu tenho que pôr um guarda na minha língua. Senhor, me ajuda, porque eu quero entrar no reino dos céus. Jesus disse assim para os fariseus: olha, vocês estão na porta do céu, impedindo as pessoas de entrarem no reino de Deus. Pessoas religiosas que impedem outras pessoas de entrar no reino dos céus. Então, nós vemos que no reino dos céus não vai entrar pecado. No reino dos céus não vai entrar pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa largar a mentira. Precisa largar a fofoca. Precisa largar a bebida. Precisa largar a prostituição, o engano. Todo e qualquer tipo de pecado. Você precisa largar, nós precisamos largar, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Diga amém por isso. E quando a Bíblia diz idolatria, não é idolatria só de imagem não, é idolatrar pessoas. Tem gente que idolatra pastor, idolatra bispo, idolatra igreja, idolatra cantor. É ou não é? É desse jeito. Roberto Carlos mesmo, ele é considerado o quê? O rei Roberto Carlos. Pelé é o quê? É o rei Pelé. Por mais que seja um nomenclatura, mas tem gente que idolatra jogadores, tem gente que idolatra time. Irmão, a gente não tem que idolatrar nada nem ninguém, nem pai nem mãe, amém? Tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe, mas eu não posso idolatrar meu pai, eu não posso idolatrar minha mãe, eu tenho que amar de todo o meu coração, porque o único que merece, o digno da minha adoração. Quando eu falo idolatrar, irmão, sabe o que é a palavra idolatrar? Não é você admirar não. Você pode admirar um time, você pode admirar um cantor, você pode admirar um pregador, um pastor. Idolatrar é isso aqui, ó. Você se colocar de joelho diante daquilo, ó. Tem gente que fica diante de joelho, diante de uma pessoa, de joelho, diante de... Não, você tem que ficar de joelho diante de ninguém, amém? Nem de esposo, nem de esposa, nem de filho. Não tem que idolatrar filho, não. Você pode admirar o seu filho, o seu esposo, mas você dobrar o seu joelho para esta pessoa, dobrar o joelho para... Não, a gente não pode dobrar o nosso joelho idolatrando isso, não. Eu posso admirar, eu posso gostar, porque a idolatria pode impedir uma pessoa de entrar no reino dos céus, e isso independente de religião, porque tem pessoas, você já viu que tem gente que quando muda de pastor, ela sai da igreja? Tudo bem, tem a questão de adaptação, mas a pessoa sai da igreja e não vai para a igreja nenhuma. A pessoa sai da igreja e deixa de congregar. Porque o outro pastor que era bom. Porque o outro pastor que eu gostava, que era meu amigo, minha amiga. Não, ele saiu. Se eu não der certo com aquele pastor que está, ou o bispo que está, ou quem for que está na frente, eu vou congregar em outro lugar, mas eu não vou deixar de não congregar. Eu não vou deixar de buscar Deus. Eu não posso idolatrar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. Diga amém por isso. No reino dos céus, o pecado não entra. Marcos capítulo 10, nós vemos uma passagem interessante, onde o jovem rico chega para Jesus e diz assim: mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus?
Jesus disse para ele fazer algumas coisas, ele disse que tinha feito. Jesus disse: falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Ele saiu triste da presença de Deus. Aí Jesus diz assim: quão difícil é quem tem riqueza entrar no reino dos céus. Quão difícil é aquelas pessoas que possuem riqueza entrar no reino dos céus. Não é que é errado você ter riqueza não, meu irmão. Deus quer que você prospere nessa terra, diga amém por isso. Sabe qual é o problema? É o dinheiro ser o dono da sua vida. É a riqueza que você possui, você ser possuído por ela. Tem gente que quando perde uma empresa ou quando quebra um negócio, a primeira coisa que ela faz é tirar a própria vida. Por quê? Porque ela estava possuída por aquele negócio. Tem gente que se um menino riscar o carro dele ou o carro dela, meu amigo, quebra braço, quebra perna, volta a matar. Tem gente que mata. Quantos casos a gente vê de filho mandando matar pai e mãe por causa de herança, sim ou não? Isso aí, meu irmão, é ser possuído por riqueza. Mandar desejar a morte do pai, da mãe, do irmão, por causa de riqueza. Do próximo, do concorrente, querer que o concorrente morra por causa. Não, meu irmão, o sol brilha para todos, amém? Você pode prosperar mais do que aquela pessoa sem ela precisar morrer, sem ela precisar quebrar. Deus pode te prosperar muito mais. Você não está desejando mal para ninguém. Então Jesus fala: quão difícil é as pessoas que possuem riquezas entrar no reino dos céus. Porque a pessoa que é rica, ela tem um bom plano de saúde, ela tem dinheiro para fazer uma cirurgia a hora que ela quiser. Normalmente ela não tem falta de nada, assim, entre aspas, né? Porque dentro de todo ser humano possui um vazio. Mas quem é rico, normalmente não tem necessidade de alguma coisa. Vem para a igreja porque ama a Deus. Vai para a igreja porque quer ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que, porque possui riquezas, ela não busca Deus, porque o Deus dela é a riqueza. E Jesus diz: quão difícil serão as pessoas que possuem riqueza entrar no reino dos céus. Então que você não deixe a sua riqueza te possuir, diga amém por isso. Mateus 7:21, Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aqueles que obedecem a minha palavra. Nem toda pessoa que diz eu amo Jesus, eu sou filho de Deus, vai entrar no reino dos céus. Porque Jesus diz que o reino dos céus está condicionado à obediência. Para eu entrar no reino dos céus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Mas aquele que obedece a minha palavra, diga amém por isso. Sabe qual é a mensagem do reino de Deus? Mateus 3:21 diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3 diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do reino de Deus é o quê? É arrependimento. Essa é a mensagem de Deus para mim, essa é a mensagem de Deus para você. Para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E para a gente orar, Mateus 6:33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a primeira coisa que você deve buscar? O reino de Deus e a sua justiça. Nós vemos que na oração do Pai Nosso, Jesus coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A prioridade na sua vida, na minha vida, tem que ser o reino de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6:33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade tem que ser o reino dos céus, diga glória a Deus por isso. A minha prioridade tem que ser o reino de Deus. Quando eu for orar, a primeira coisa que eu tenho que pedir é que o reino de Deus se estabeleça na minha vida. E o reino de Deus não é palavra, o reino de Deus é o quê? É poder. Jesus disse: olha, se eu expulso o demônio, eu expulso o demônio pelo poder do reino de Deus, porque o reino de Deus já é manifesto. Então, se eu expulso um demônio, é porque o reino de Deus está sobre a minha vida. Se você expulsa um demônio, é porque o reino de Deus está sobre a sua vida. Se você ora e as pessoas são curadas, é porque o reino de Deus está sobre a sua vida. Se aonde você está, você traz paz, é porque o reino de Deus está sobre a sua vida. E todo dia você precisa buscar esse reino em primeiro lugar, amém?
eu tenho que vir para a igreja, eu preciso de casa, preciso de carro, preciso de comer, preciso. Mas depender, eu não dependo de carro. Depender, eu não dependo de comida. Depender, eu não dependo de dinheiro. Depender, a gente tem que depender de quem? De Deus. Então, se eu dependo de Deus, Deus tem que ser a minha prioridade. A prioridade nossa é buscar o reino dos céus, amém? E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de ficar correndo atrás das coisas, deixa que Deus vai trazer isso sobre a sua vida. Não fica angustiado nem preocupado não. Busque o reino de Deus e você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Diga amém por isso. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar pela tua casa, vamos orar pelo teu lar. Queridos, nós procuramos de uma maneira simples e resumida explicar para você o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é poder de Deus. Diga amém por isso. Você não vai ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Diga comigo, diga: o reino de Deus está dentro de mim. E o reino de Deus, querido, ele acontece nas nossas vidas quando nós buscamos conserto com Deus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós tiramos a avareza, a murmuração, tudo que não é de Deus na nossa vida. E esse reino precisa ser manifesto na sua vida, amém? Esse reino precisa ser manifesto na minha vida, porque Jesus foi, mas a missão de anunciar o reino dele continua. Essa missão é minha, é sua. Aonde eu for eu tenho que anunciar. Não é evangelho, não é igreja. Eu vim chamar você para a minha religião. Não, Jesus não tem religião. Eu vim chamar você para fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus não é uma igreja, não é uma placa. O reino de Deus é algo espiritual, amém? E Deus quer que esse reino se estabeleça na sua vida. Deus quer que o reino dele manifeste na sua vida. Reino de prosperidade. O reino de Deus não é um reino de pobreza, não. É um reino de prosperidade, é um reino de bênção. O reino de Deus não é um reino de doença, não. No reino de Deus não tem doença. O reino de Deus é um reino de cura. O reino de Deus não é um reino de briga, de confusão. É um reino de paz, de alegria, de justiça. É o reino de Deus que vai fazer justiça na sua vida, amém? Não é você que tem que fazer justiça com as próprias mãos. É o reino de Deus que vai fazer justiça acontecer na tua vida. Feche os teus olhos neste momento. O Senhor Jesus diz: venha o teu reino. Esse é o segundo mistério da oração do Pai Nosso. O reino de Deus precisa vir sobre a sua vida, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja transformação. O reino de Deus precisa vir sobre nós, para que possamos viver unidade, porque no reino de Deus não existe divisão. No reino de Deus não existe intriga, contenda. O reino de Deus é poder de Deus. É o poder manifesto nessa terra, para curar, para libertar. Jesus disse: eu expulso demônios, porque é chegado o reino de Deus. Os demônios têm que sair, porque o reino de Deus está sobre você. Aonde você chega anunciando, você chega levando o reino de Deus. Por isso que muitas batalhas você tem vivido, porque o reino de Deus é manifesto na tua vida. Fale com Deus neste momento. Peça a Ele para que o reino dele venha sobre você. Peça a Ele para que o reino, diga: Senhor, venha com o teu reino sobre a minha vida. Diga: Senhor, que o teu reino se manifeste sobre mim neste momento. Fale com Deus, feche os teus olhos neste momento. Aleluia, Senhor. Pai, nós apresentamos a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos. Ó Deus, que nessa noite o teu reino se manifeste na vida dos teus filhos, das tuas filhas, trazendo arrependimento de pecados, Senhor. Que o Senhor possa purificar, que o Senhor possa lavar, que o Senhor possa purificar, possa santificar os teus filhos nessa noite, Pai. Ó Deus, que nessa noite possamos viver um novo tempo na nossa espiritualidade, que possamos entender, Senhor, que a nossa prioridade é buscar o teu reino, que a nossa prioridade é viver, ó Deus, no reino, Pai. E a nossa prioridade é te servir. Pai, nós oramos para que o teu reino se manifeste sobre nós. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas
diga assim comigo, diga: meu Deus, que o teu reino se manifeste na minha vida, na minha casa, na minha família, que eu possa viver, Senhor, o teu reino aqui nessa terra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que crêem, digam amém. Ainda de pé, querido, não sente, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Eu acho interessante da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um memorial do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E a ceia é justamente para mostrar para mim e para você que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos trilhar em santidade, viver para Deus. Eu perguntei na ceia passada, quem soubesse que Judas estaria aqui hoje, o discípulo de Jesus, aquele que roubava, aquele que ia trair Jesus. Aí eu perguntei, quem deixaria Judas tomar a Santa Ceia? Levanta a mão. Aí alguns levantaram, outros não. Aí eu disse assim, quem não deixaria Judas tomar a Santa Ceia? Levanta a mão. Você está sabendo que ele vai matar Jesus, você está sabendo que ele vai assassinar o homem, vai vender, né? No caso, ele vai participar do crime, ele vai participar. Ele recebeu para vender a Jesus, e ele já roubava a bolsa, era ladrão, e ainda ele ia vender a Jesus. Aí eu perguntei, quem não deixaria Judas tomar a Santa Ceia? Algumas pessoas levantavam a mão. Aí eu disse, sabe o que Jesus fez na ceia? Primeira pessoa que Jesus deu a ceia, para quem foi? Para Judas. Talvez a gente exclui algumas pessoas, ou a gente nos exclui, que a gente não entende que a mensagem do reino é arrependimento. Jesus sabia que Judas estava errado, Jesus sabia o que Judas ia fazer, mas Jesus estava dizendo para Judas, se conserta, eu estou derramando sangue é por você, eu estou dando a minha vida é por você, você tem a oportunidade de se arrepender. E é isso que é a Santa Ceia, meu irmão. Eu não posso fugir da ceia. Hoje é ceia, eu não vou, não, se arrependa. A ceia é para mostrar que nós podemos nos arrepender. Judas teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. Jesus entregou para ele primeiro, foi o primeiro ainda a receber a Santa Ceia. Lamentavelmente, ele escolheu trair Jesus. Bispo, quem é que pode tomar a Santa Ceia? Você que já é batizado, você pode tomar. Bispo, eu não sou. Você vai ficar de pé, você vai orar com a gente. Bispo, como é que eu faço para me batizar? Você vai procurar a gente vai passar um estudo para você, e a gente vai marcar a data do seu batismo, amém? Eu fui batizado na igreja quando eu era criança, quando eu era bebê, serve? Não, não serve, porque o batismo é para remissão de pecado. Quando João Batista pregava a mensagem do reino, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando eu era criança, eu não lembrava que eu tinha pecado, e até porque a Bíblia diz que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Toda criança que morre, ela vai para o céu, isso é certeza absoluta. Agora, a partir do momento que você tem a consciência de pecado, aí você precisa ser batizado. Jesus, ele se batizou não porque ele tinha pecado, mas porque ele fez para que a gente pudesse fazer. Então o batismo é para isso, para eu confirmar a minha decisão, que eu entreguei a minha vida a Jesus, e que a partir de hoje eu quero trilhar na sua presença, amém? Você já é batizado? Você vai participar da Santa Ceia, amém? Eu vou pedir que passe os elementos. Bispo, eu não vou cear, fica de pé, fecha os teus olhos, eles vão estar passando os elementos. Não coma ainda e não beba os elementos. Os levitas vão estar louvando o Senhor. A palavra do Senhor declara: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Feche os teus olhos, levante os elementos para o alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Diga: Senhor, que quando eu comer deste pão e beber deste suco, que eu venha receber a força, que eu venha receber a graça necessária para continuar fazendo a tua vontade. Diga: Senhor, que o teu reino
a cada dia se estabeleça na minha vida e na vida da minha família. Diga: Senhor, eu participo dessa ceia, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, que morreu por mim, sendo eu ainda pecador, para me salvar, para me libertar. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus. Assim como você mastiga este pão, assim foi o corpo dele, moído por você. Beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado por você na cruz do Calvário. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Minha noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome se encontrou, minha sede já passou. Lá no céu brilharei em santa luz. Aleluia, glória a Deus. Ceia, ó Mestre, chama-me ceia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto, ó Jesus, vem ceiar. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário para me salvar. Diga amém por isso. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Ainda de pé, querido.